sociolinguística e no vídeo de hoje quero tratar sobre as variedades linguísticas e a estrutura social, apenas um parágrafo para entender um pouco sobre isso. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre sociolinguística e o primeiro livro que estou adotando por aqui, Introdução à Linguística, primeiro volume, Domínios e Fronteiras, e nós temos aqui capítulos que tratam sobre sociolinguística. Então o texto diz o seguinte sobre as variedades linguísticas e a estrutura social. Como já foi dito, em qualquer comunidade de fala, podemos observar a coexistência. A comunidade de fala é uma comunidade de pessoas que têm algo em comum na língua. Como já foi dito, em qualquer comunidade de fala, podemos observar a coexistência de um conjunto de variedades linguísticas numa mesma comunidade de fala. Essa coexistência, entretanto, não se dá no vácuo, mas no contexto das relações sociais estabelecidas pela estrutura sociopolítica de cada comunidade. Então, essas variedades linguísticas que ocorrem na comunidade de fala, elas não acontecem por acaso, e sim porque existe uma relação social e também uma estrutura que envolve sociedade e política em cada comunidade. Na realidade objetiva da vida social, há sempre uma ordenação valorativa das variedades linguísticas em uso, que reflete a hierarquia dos grupos sociais. Isto é, em todas as comunidades existem variedades que são consideradas superiores e outras inferiores. Em outras palavras, então ele está dizendo aqui, o autor está nos dizendo que existe essa variedade linguística e que dentro desta própria comunidade de fala existe aquela variedade linguística que reflete uma hierarquia, ou seja, aquilo que é inferior e superior. É uma realidade de fato, objetiva da vida, constatação. Isto é, em todas as comunidades existem variedades que são consideradas superiores e outras inferiores. Em outras palavras, como afirma Guinner, uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes. Olha que interessante isso aqui, uma variedade linguística vale o que valem os seus falantes numa sociedade na sociedade os seus falantes. Isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Constata-se, de modo muito evidente, a existência de variedades de prestígio, e olha só aqui então conceitos para o vídeo de hoje. Então aqui há que se fazer a diferenciação entre variedades de prestígio, variedades linguísticas de prestígio e de variedades não prestigiadas nas sociedades em geral. As sociedades de tradição ocidental oferecem um caso particular de variedade prestigiada, que é conhecida como a variedade padrão. A variedade padrão é a variedade linguística socialmente mais valorizada, de reconhecimento, prestígio dentro de uma comunidade, cujo uso é, normalmente, requerido em situações de interação determinadas. Então veja que a variedade padrão existe em qualquer língua e que, dependendo da situação, ela é requerida. E ela tem um prestígio maior. Ela é uma variedade de prestígio, definidas pelas comunidades como próprias, em função da formalidade da situação. Na maioria das vezes, essa variedade padrão realmente tem a ver com a formalidade da situação, do assunto tratado, da relação entre os interlocutores. A questão da língua padrão tem uma enorme importância em sociedades como a nossa. Algumas considerações a seu respeito se impõem. Bom, eu continuaria a partir deste ponto no próximo vídeo. Paramos por aqui sabendo que existe sim variedades linguísticas dentro da própria comunidade de fala e que uma é inferior à outra, ou inferior ou superior à outra, a depender do seu uso social e político. E que aquela que é dominante geralmente é considerada como uma variedade de prestígio, também conhecida como variedade padrão, ou então como variedade, como é que é aqui, ó, como que eu estava procurando o termo, ou então como uma língua padrão daquela comunidade de fala. Fico por aqui então e valeu.